Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Já quero agradecer pela oportunidade. Já que eu estou aqui, né, então vamos pregar. Porque a vontade foi de sair correndo, mas agora eu já estou aqui em cima. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Os irmãos acharam, amém? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos falar um pouquinho acerca deste texto, né? E a palavra do Senhor, como nós lemos aqui, o Senhor estava falando com o povo de Judá. O contexto desse texto de Jeremias 29, o povo de Judá havia sido levado cativo para a Babilônia. Nós conhecemos a história de Jeremias. Jeremias era um profeta usado pelo Senhor num período de muita dificuldade. Como eu disse, Judá havia sido levado cativo, Nabucodonosor entra, leva aquele povo cativo para a Babilônia. E nós vamos ver, a palavra do Senhor diz que aquele povo teve que abandonar tudo que eles tinham e ir para uma terra qual eles não conheciam. Ser cativo. E ser cativo era literalmente ser escravo daquela terra. Então era um contexto de muita dificuldade, de muita dor. Aquele povo teve que abandonar a sua cultura, teve que abandonar as suas casas. Muitos tiveram que abandonar as suas famílias para serem levados cativos a uma terra que eles não conheciam. E é sempre nesse contexto em que o Senhor levanta um profeta que era Jeremias. É sempre num contexto de dificuldade, de luta e de desesperança que o Senhor sempre levanta um profeta para pregar a esperança. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que não importa a circunstância que você está vivendo, Deus sempre vai levantar alguém para profetizar a esperança na tua vida. E é exatamente isso que eu vim fazer aqui nessa noite, porque é tempo da gente restituir a esperança. O pastor Marcelo já disse aqui que nós vamos passar por momentos de dificuldade. A própria Bíblia nos relata isso em Apocalipse. Que no fim dos tempos as coisas iriam ficar difíceis. Mas nós que servimos ao Senhor não podemos perder a nossa esperança. Porque como Jó, no momento mais difícil da vida dele, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. A nossa esperança, ela não está aqui nessa terra, mas a nossa esperança, ela está no céu. E nós que somos cristãos precisamos entender que nós precisamos ter essa esperança. Porque se uma desesperança, uma amargura, eles não vão querer servir a esse Deus. Imagina só uma pessoa que não conhece ao Senhor, está perto de mim e eu só falo de coisa ruim. O pastor Marcelo sempre está falando sobre isso aqui. Você está perto de pessoas que só têm coisa ruim para... Que eu digo que só coisa ruim acontece na minha vida, que a minha vida é difícil, que tudo vai mal. Mas nós precisamos entender que mesmo no momento de dificuldade, o Senhor, Ele é um Deus que nos dá esperança. Mesmo no momento de luta, de desespero, o Senhor é o Deus que restitui a esperança. E o Senhor levanta a vida de Jeremias para restituir a esperança daquele povo que tinha perdido tudo. Eu quero te dizer nessa noite que você pode perder tudo, mas você não pode perder a esperança. Porque, como eu disse ontem lá no retiro, aonde há vida, ainda há esperança. E se há vida em você, você não pode perder a sua esperança. E Jeremias é chamado no meio da dificuldade. A palavra do Senhor nos mostra que Jeremias, ele estava vivendo em liberdade. O povo é preso, mas ele teve o direito de escolher aonde ele iria ficar. Mas Deus chamou Jeremias para profetizar para os cativos.
E a palavra do Senhor diz, no versículo 29, no início do capítulo 29, desculpa, que Jeremias ele vai enviar uma carta aos cativos da Babilônia. O capítulo 29 é justamente essa carta que Jeremias manda para o povo de Judá que estava sendo cativo. E eu acho interessante porque aquele povo tinha sido levado a um castigo, justamente, como eu disse, um castigo do Senhor para a vida deles. Porque Judá, por muito tempo, vinha desobedecendo ao Senhor, se deixando levar pela idolatria. Então, o cativeiro nada mais foi que um castigo do Senhor para a vida daquele povo. Então, eu entendo, através da vida desse povo, que há provas e há lutas e há dificuldades que nós mesmos trazemos para a nossa vida. Judá e o povo que era cativo estava apenas colhendo aquilo que eles plantaram. E nós que somos cristãos temos uma mania de falar que tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Ah, o diabo está furioso na minha vida porque eu estou passando por isso. Ah, o inimigo está se levantando porque está acontecendo isso. Mas tem coisas na nossa vida que são consequências dos nossos próprios atos. Tem lutas na minha e na sua vida que somos nós mesmos que causamos. E aí nós queremos culpar o Senhor. Ah, Senhor, por que o Senhor fez isso na minha vida? Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Você mesmo que entrou com as suas próprias pernas. O Senhor vinha avisando, levantando profetas, e o povo de Judá não o escutou. E chegou o momento que o juízo do Senhor se levantou sobre aquele povo. Como a palavra do Senhor disse nos tempos de Noé. Noé estava dizendo, olha, aceitem ao Senhor, se convertam dos seus pecados. E ninguém dava ouvido, mas chegou o momento em que a arca se fechou. E aí, meu irmão, não tem mais conversa. Aí não tem como eu falar, Senhor, misericórdia, porque quando chega o tempo do juízo do Senhor, é difícil. Eu sempre escutei uma palavra e que eu guardei no meu coração. Das mãos do inimigo o Senhor pode nos livrar, mas quem vai me livrar das mãos de Deus? Por isso, eu entendo que o cativeiro daquele povo foi consequência dos próprios atos, da desobediência. Mas mesmo estando sofrendo as consequências dos próprios atos, o Senhor nunca deixou de abençoar aquele povo. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele repreende a quem Ele ama. O Senhor castiga a quem Ele ama. Provérbios 3:12. Mesmo sabendo que nós precisamos passar pela correção, o Senhor ainda cuida de nós. Mesmo que nós muitas vezes trazemos coisas para a nossa vida que nós plantamos, o Senhor mesmo assim não deixa de cuidar de nós. Mesmo quando nós sofremos consequências dos nossos próprios atos, o Senhor não deixa de cuidar do nosso coração. É por isso que é lindo servir a esse Deus. Porque Ele é um Deus que zela do seu povo, mesmo quando a gente vira as costas para Ele. Aqui foi ministrado nesse teatro a flor que se afastou do jardim e o Senhor, Ele foi atrás daquela flor. O Senhor, Ele faz isso conosco e fez com esse povo por muitas vezes. Por muitas vezes o povo virou as costas para o Senhor, mas o Senhor estava sempre lá. Eu estou aqui de braços abertos para vocês. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. E é por isso que nós não podemos perder a esperança. Porque pode tudo estar indo difícil. Pode tudo estar mal. Mas ainda existe um Deus que zela pela sua igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Mas tudo que foi causado naquele povo foi consequência dos seus atos. Nós vamos ver isso na vida de Sara e de Abraão. Sara e Abraão receberam uma promessa. Só que Sara foi um pouco descrente. E acabou querendo fazer aquilo que ela achava que era bom. E manda Abraão deitar com a sua escrava, que era Agar. Aí Agar vai ter seu filho, Ismael. E a gente vê as consequências desse ato até hoje. Nas guerras que acontecem. Por causa de uma atitude que Sara teve. Existem lutas
que são por causa das nossas próprias atitudes. É por isso que tudo que nós vamos fazer, nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude e nos dê direção. Tudo que nós vamos trazer para a nossa vida, para a nossa família, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida nesse momento? Porque às vezes uma atitude muda todo o curso da nossa história. A gente não pode interromper o plano de Deus, mas a gente pode atrasar. Foi o que Sara fez. Ela somente atrasou aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Mas mesmo assim, o Senhor não deixa de abençoar o povo de Judá. E a palavra do Senhor diz que Jeremias manda uma carta para aquele povo que estava cativo. E é muito interessante porque eu fico pensando naquele povo lá, naquele meio daquele lugar que eles não conheciam ninguém, eram escravos. Algumas palavras, alguns salmos vão demonstrar que aquele povo não conseguia nem cantar mais. Aquele povo não conseguia mais expressar louvor de tamanha tristeza. E aí chega uma carta de Jeremias. Eu fico pensando, o pensamento daquele povo, nossa, chegou uma carta de Jeremias, agora a gente vai sair desse lugar. Eu fico pensando, nossa, chegou a carta do profeta, agora ele vai falar que a minha bênção vai chegar hoje, glória a Deus. E a gente vai sair daqui. Só que quando a carta de Jeremias chega para os sacerdotes e para os anciãos, versículo 5 do capítulo 29, edificai casas e habitai, plantai jardim e comei o seu fruto. Quando a carta do profeta Jeremias chega até aquele povo, não era talvez o que eles esperavam. Talvez eles estavam esperando o Senhor falar, olha, eu vou tirar vocês daí na próxima semana, pode arrumar as malas. Eu vou tirar vocês dessa situação amanhã, pode se preparar. Mas aí vem a carta de Jeremias dizendo assim, olha, edificai casas, plantai, comei, dá fruto, porque vocês vão ficar aí por um tempo. Existem momentos na nossa vida, lutas e dificuldades que são processos do Senhor na nossa vida. Existem dificuldades que nós passamos na nossa trajetória, que são processos do Senhor na nossa vida. E o mais interessante é que o Senhor vai falar através de Jeremias que aquele povo tinha que edificar casas e plantar. O que Jeremias estava dizendo, e o Senhor, através da vida dele, é que aquele povo precisava edificar mesmo em meio ao cativeiro. E a palavra que eu tenho para nós nessa noite é, você precisa edificar mesmo em meio à dificuldade. Você precisa edificar mesmo em meio à luta e à situação difícil na sua vida. O que acontece muitas vezes é que quando a gente passa por um período difícil, a gente deixa de edificar, ou seja, a gente deixa de construir. A gente deixa de plantar. Jeremias vai ser muito claro quando ele diz plantai jardins e comei o seu fruto. Muitas vezes no momento da dificuldade a gente deixa de plantar. Ou seja, a gente deixa de sonhar. A gente deixa de gerar. A gente deixa de gerar vida. Mas a palavra do Senhor vai ser bem clara. Olha, vocês vão ficar aí, vocês precisam edificar, plantar e comer do seu fruto. Nós precisamos entender que mesmo em meio à luta, nós precisamos perseverar e continuar plantando. Mesmo quando o cenário diz, olha, você não pode sonhar, você não pode desistir de sonhar. Mesmo quando o cenário é adverso e diz, olha, você tem que parar de edificar, não tem mais por que você fazer nada. Acabou o tempo. Você precisa perseverar no Senhor. O Senhor não diz para aquele povo que ia tirar eles do cativeiro, mas uma coisa o Senhor garante, é que Ele estaria com eles naquele momento de dificuldade. Talvez não seja o momento desse processo se encerrar na sua vida, mas uma coisa o Senhor te garante, é que Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. Você precisa continuar edificando. Você precisa continuar sonhando. Quantas pessoas deixaram de sonhar por causa da dificuldade? Quantas pessoas deixaram de sonhar por causa do momento difícil? Ah, mas as coisas vão ficar ruins, para que eu vou sonhar? Né? Às vezes eu estou trabalhando, eu penso assim, vou trabalhar para que Jesus vai voltar?
Né, pastor Marcelo? Vou pregar lá, domingo para quê? Jesus vai voltar. Às vezes o momento é tão difícil na nossa vida que a gente desiste de sonhar, de ter perspectiva, de ter expectativa. Mas nessa noite o Senhor te chama a atenção, não pare de sonhar. Volte a sonhar, volte a projetar, volte a fazer planos, porque uma hora o Senhor se levantará em seu favor. Mas você não pode desistir de edificar, de plantar e de sonhar. É no meio da dificuldade em que nós vemos realmente o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Porque adorar o Senhor, orar, buscar o Senhor quando tudo vai bem é muito fácil. É muito fácil adorar quando eu estou feliz. Difícil é adorar o Senhor e agradecer e ser grato quando as coisas estão difíceis. Quando eu estou numa terra que não é a minha. Quando eu estou no momento de escravidão como esse povo. Mas é nesse momento em que a gente aprende as maiores lições da nossa vida. E você vai ver isso na vida desse povo. Versículo 6. Jeremias vai continuar dizendo: tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai-vos filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Aí o Senhor ainda fala mais. Além de vocês edificarem casa, de plantar e comer do seu fruto, vocês podem casar, podem ter filhos, vocês ainda vão dar filhos para os filhos de vocês e assim vai. Ou seja, vocês vão ficar um tempinho bom aí. Além de vocês ficarem aí, vocês vão ter filho, vão ter neto, se bobear vai ter bisneto, porque a caminhada vai ser longa. Mas eu acho interessante que o Senhor, Ele vai dar essa esperança ao povo para continuar crescendo e não diminuir. Então, uma coisa interessante que eu entendo com essa palavra, com esse conselho do Senhor para aquele povo, essa ordem do Senhor para aquele povo, é que nós precisamos continuar crescendo mesmo em meio à dificuldade. E Ele vai ser bem claro para que vocês cresçam e não diminuam. Porque aquele povo já não tinha mais esperança nem para gerar filhos. Para que eu vou gerar filho no meio desse cativeiro? Para que eu vou gerar filho para meu filho ser eu? Para que eu vou gerar filho se está tudo tão difícil? Mas o Senhor vai falar: olha, vocês precisam crescer e não diminuir. E trazendo isso para a nossa vida, é no meio da dificuldade que nós precisamos crescer e não diminuir. É no meio da dificuldade que nós vamos amadurecer espiritualmente e não diminuir. Mas você já viu que tem gente que no meio da dificuldade ele fica mais bobo, ao invés de amadurecer? Às vezes eu fico pensando, tem pessoas com tantos e tantos anos de cristão, tantos e tantos anos de evangelho, mas que ainda não amadureceram espiritualmente. Estão vivendo naquela criança de menino. Aí a palavra vai dizer quando vocês eram. Só que está na hora de crescer. Nós precisamos entender que está na hora de crescer. Não é tempo de viver como menino. Tudo me ofende, tudo me atinge, tudo me ataca. Não, a gente passa por processos para amadurecer e entender que o nosso alvo é o Senhor. O meu alvo é Cristo. Eu não vou me importar com mais nada. É no tempo da dificuldade que eu vou crescer. É no tempo da dificuldade que eu vou avançar. Eu não posso diminuir no meio da luta. Eu não posso minguar no meio da luta. É no meio e no cenário difícil em que você vai crescer. Então, se você quer crescer no reino do Senhor, e quando eu digo crescer, irmão, não é aparecer, mas amadurecer. Você precisa entender que existe um processo. O Senhor vai falar com Pedro, se eu não me engano, Lucas 22, não sei direito a referência. Eu falei ontem, eu não sou João Miranda que instala, mas é por aí, eu acho que é Lucas 22. Jesus vai falar com Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu que eu vos peneirasse como trigo, mas eu orei por você. Agora, quando tu se converter, fortalece os seus irmãos.
O que Jesus estava dizendo para Pedro, olha Pedro, você precisa amadurecer. E quando você amadurecer, você vai fortalecer os seus irmãos. Muitos processos na nossa vida nós vamos passar para que nós possamos amadurecer. Pedro precisou passar por um processo na vida dele para amadurecer. Porque Pedro não sabia quem ele era. Mas no momento em que ele nega a Jesus, ele entende quem ele era. Você vai ver que ele volta a pescar. Ele volta para o lugar onde Jesus já tinha tirado ele. Você vai ver que depois que ele morre, ele volta lá para o mar da Galileia. Aí Jesus encontra com ele e vai falar com ele, Pedro, você me ama? Aí Pedro vai falar, eu te amo. Aí você sabe, Jesus pergunta 3 vezes Pedro responde, já estava desanimado. Mas ali Pedro entende que ele não conseguia amar Jesus com o mesmo amor que Jesus amava ele. Ali Pedro entende que por mais que ele tentasse, ele não poderia amar Jesus como Jesus o amava. Mas mesmo assim Jesus continuava amando a vida de Pedro. Foi naquele momento que Pedro entendeu quem ele era, que ele amadureceu. Aí você vai ver um Pedro restaurado. Lá em Atos 2 você vai ver a atitude de Pedro. Pedro precisou passar por um processo difícil para amadurecer e saber quem ele era em Cristo Jesus. Tem processos que nós vamos passar na nossa vida para entender quem nós somos em Cristo Jesus. Então, se nós queremos crescer e amadurecer, é necessário saber que existe um processo difícil a ser passado. Mas, mais uma vez, eu quero te dizer que existe esperança. Não é para você ficar desanimado. É para você entender, Senhor, esse processo é para que eu possa crescer, então eu vou passar e eu sei que eu vou vencer e vou alcançar. E a palavra do Senhor continua dizendo, versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Aí o negócio começa a ficar um pouquinho difícil. Vamos dizer que já não estava, né? Mas começa a piorar. Porque no contexto dessa palavra, quando Jeremias fala que os profetas estavam profetizando falsamente, haviam profetas que estavam se levantando para profetizar que o cativeiro daquele povo ia acabar. Alguns profetas começaram a se levantar para dizer, olha, vocês vão ficar aqui pouquinho tempo, pode ficar tranquilo. Já já vocês vão sair daqui. Aí vem o Senhor e fala assim, olha, não dê ouvidos a esses profetas porque profetizam falsamente. E isso é muito sério, porque nem toda promessa boa é promessa de Deus. Nem toda promessa que é boa aos meus ouvidos é o Senhor que está falando. Mas como eu sou um ser humano e carne, às vezes eu só quero ouvir a parte boa. Ah, falou que eu vou sair daqui a uma semana, então é profeta de Deus. Mas o Senhor está falando, olha, eles profetizam falsamente. Aí versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. O Senhor vai dizer para eles, ó, estão falando que vocês vão sair daí daqui uns dias, mas eu tenho uma notícia difícil. Vocês vão ficar aí 70 anos. 70 anos vocês vão passar por esse cativeiro. Existia um tempo para aquilo acontecer. E existia um tempo também para acabar. Mas nem todo aquele que se levanta dizendo que vai acontecer, vai ser, é profeta do Senhor. Muitas das vezes a palavra do Senhor para a nossa vida é uma palavra dura. Muitas vezes a resposta do Senhor para a nossa vida é não. Nem sempre o Senhor vai falar sim para mim. Nem sempre aquilo que o Senhor quer para mim é aquilo que eu desejo.
Mas nós precisamos entender que, como a palavra diz, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Existia um tempo para aquilo acontecer. E poderia ser 70 anos, mas uma coisa me traz esperança. Tem dia para acabar. Tem dia para começar, mas tem dia para acabar. Pode ser um tempo até que eu não quero passar, mas tem hora para acabar. Eu quero te dizer nessa noite que uma coisa precisa trazer esperança no seu coração. Tem hora para acabar o processo difícil na sua vida. Pode estar difícil, você pode estar orando há muito tempo. Mas eu estou orando há 20 anos, mas eu quero te trazer a esperança. Tem tempo para acabar. Não perca a sua esperança no meio da dificuldade. Não perca a sua esperança no meio da luta, porque tem tempo para acabar. Mas você precisa perseverar. Nós não podemos adiantar o processo de Deus na nossa vida. Porque todas as vezes que a gente adianta o tempo quebra a gente. Já viu? Quando você bota alguém que não está preparado fazer, segue. Se você me botar para fazer, vou botar para ser pastora, a igreja vai ficar vazia. Porque não está preparado. Vou botar fulano para fazer isso, não está preparado. E todas as vezes que a gente tenta adiantar o processo do Senhor na nossa vida, a gente só se dá mal. É por isso que eu preciso entender o processo de Deus na minha vida não como um castigo, mas como um amadurecimento. Tem tempo para acontecer. Não tenta adiantar o processo do Senhor na sua vida. Não tenta adiantar até a vitória do Senhor na sua vida. Porque você precisa estar pronto para receber aquilo que o Senhor tem para você. É no tempo determinado. Mas você precisa perseverar. E a palavra do Senhor continua dizendo. Versículo 11, que foi onde nós lemos. Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí aqui a gente pega esse versículo, né? Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. E a gente usa. Mas quando o Senhor fala que Ele sabe os pensamentos que tem sobre aquele povo, Ele estava falando justamente porque os profetas estavam falando que eles iam sair do cativeiro. Aí o Senhor vai falar, não, mas quem sabe os pensamentos que eu tenho para vós sou eu. Vocês vão ter que ficar aí mais um pouquinho. Quem sabe o tempo que você vai ter que passar por esse processo sou eu. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Mas aí não fica preocupado não, que não são pensamentos de mal. São pensamentos de paz. E aqui é que eu entendo algo lindo da parte do Senhor. É que quando você está com Deus, ter paz não é ausência de guerra, mas é você ter paz mesmo em meio à guerra. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor fala sobre a paz que excede todo entendimento. E quando a palavra diz que é uma paz que excede todo entendimento, é porque o mundo não consegue compreender. Porque ela não é ausência de guerra. Mas é que mesmo você estando na guerra, você ainda sente paz. Mesmo você passando pela dificuldade, você ainda tem paz. É por isso que o mundo não consegue compreender. Porque mesmo eu passando por luta, eu estou sorrindo. Mesmo eu passando pela dificuldade, eu estou glorificando. Mesmo meu filho estando talvez afastado dos caminhos do Senhor, estando fora da igreja, eu estou glorificando ao nome do Senhor. O mundo não pode compreender, porque essa paz ela não vem dos homens, mas ela vem do Senhor. E é essa paz que o Senhor quer te dar nessa noite. É uma paz que mesmo quando as coisas estão mal, você sente alegria no Senhor. Mesmo quando as coisas não vão como você quer, você se alegra em Deus. E você sabe que o Senhor está com você. João capítulo 16. Jesus vai falar que no mundo nós teríamos aflições.
Mas ele completa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Nós não precisamos temer, como diz o louvor. Vou temer por quê? Eu sirvo a um Deus que nunca perdeu batalha. Essa é a paz que excede todo entendimento. Mesmo estando tudo conforme eu não quero, está dando tudo errado, mas eu sei que o meu Senhor continua zelando por mim. Aquele povo estava um cativeiro. Talvez para as outras nações aquilo era até um motivo de chacota. Poxa, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês para livrar? Mas vocês vão ficar no cativeiro, mas eu estou com vocês. E você vai ver isso nos próximos versículos, eu já estou terminando. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aqui o Senhor está dizendo para aquele povo: ó, vocês podem estar no cativeiro, vocês podem estar passando dificuldade, mas quando vocês orarem, eu ouvirei. Vocês podem estar passando por um processo que vocês não querem passar. Dobrarem os joelhos, eu vou ouvir o clamor de vocês. E coisa linda é você ter a certeza que o Senhor te ouve. Coisa linda é você saber que o Senhor ouve o seu clamor. O Senhor está dizendo: vocês estão numa terra estrangeira. Porque para o povo, irmão, tinha muito isso de que você tinha que adorar em Jerusalém. O povo era apegado ao templo, ao lugar. E o Senhor está falando para eles: olha, vocês podem estar distante, mas eu estou perto de vocês. Não importa se vocês estão longe de Jerusalém, mas eu estou com vocês. E quando vocês orarem e buscarem, eu ouvirei dos céus. Coisa boa é ter a certeza que o Senhor te ouve. Coisa boa é ter a certeza que você clama e o Senhor responde. E o mais interessante é que eles vão dizer, e que o Senhor vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Mesmo em meio à dificuldade, eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração. E quando eu falo de todo o meu coração, é com tudo que eu tenho. É rasgar o meu coração diante do Senhor. É entregar a minha vida como um sacrifício vivo a Deus. Isso é buscar de todo o meu coração. Talvez hoje você só tenha uma partezinha do coração, porque está tudo quebrado. Tem vezes na nossa vida que a gente dá para Deus porque é isso só que sobrou. Mas mesmo que seja um pouquinho, dá tudo que você tem. Porque quando você buscar de todo o seu coração, você vai encontrar. 2 Crônicas 14:7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus pecados, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, o Senhor, Ele ouve dos céus e sara a nossa terra. É preciso buscar com todo o nosso coração. É preciso entregar o que nós temos de melhor para Deus. Mas muitas vezes nós entregamos para Deus somente as migalhas. E eu sempre falo isso porque é uma coisa que o Senhor tem tratado muito ao meu coração. Muitas vezes eu só entrego para o Senhor migalhas. E o Senhor não se alimenta de migalha. O Senhor, Ele quer tudo que você tem. O Senhor, Ele quer tudo que está dentro da sua alma. Mas muitas das vezes a gente dá só o resto. Sobrou um pouco do meu tempo, eu vou dar para Deus. Sobrou um pouco do meu dia, eu vou orar, eu vou falar com o Senhor. Sobrou um pouco do meu dia, eu vou ler a palavra. Sobrou um dia na minha semana, então eu vou para o culto. Não, o Senhor quer tudo que você tem. É para servir ao Senhor de todo o seu coração. É literalmente como os louvores falam, gastar a sua vida aos pés do Senhor. Porque quando você dá
a sua vida para Deus, você pode ter certeza que você não volta de mão vazia. É claro que nós não vamos buscar o Senhor buscando algo em troca. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não deixa a gente voltar sem nada. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, Ele sempre nos recompensa com chuva de bênção. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, mesmo sabendo que nós não podemos querer algo em troca, Ele sempre nos dá algo em troca. E são muitas e muitas bênçãos que nós não podemos contar. Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Se eu perguntar quem está passando dificuldade, todo mundo vai levantar a mão. E quem não levantar está mentindo. Mas se eu perguntar quantas bênçãos o Senhor já fez na sua vida, não vai ter hora de culto para tanto testemunho, eu tenho certeza. Mas quando a gente está num período de dificuldade, a gente só consegue lembrar daquilo que a gente tem de ruim. Quando a gente está passando por um momento de luta, a gente só consegue pensar na luta. Ah, mas teve esse dia que eu passei uma prova. Ah, mas teve esse dia que faltou dinheiro. Mas a gente não lembra das vezes que o Senhor deu a providência. A gente não lembra das vezes que o Senhor abençoou. Aí Lamentações capítulo 3, que hoje... querido irmão ali do slide me lembrou. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Jeremias vem o capítulo todo, 3, falando um monte de coisa que tinha acontecido. Só coisa ruim. Mas aí no final ele vai dizer, Senhor, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. É que as tuas misericórdias são as causas de eu não ser consumido. Mesmo tendo muitos motivos para você murmurar, traga à sua memória o que te traz esperança. Paulo vai dizer algo muito interessante também, 1 Coríntios capítulo 15. Não vou lembrar o versículo. Se eu esperar de Cristo somente nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. A sua esperança não está nessa terra. A sua esperança, ela está no céu. Então, quando nós pregamos e falamos a palavra de Deus que você precisa ter esperança, não é porque o Senhor vai te dar tudo que você quer. Talvez aquilo que você quer na sua vida, você não vai ter. Mas quando eu digo de ter esperança, é ter uma esperança que o homem não pode tirar de você. É uma esperança que você não tem que fazer faculdade, não tem que ter diploma, não tem que ser o melhor, não tem que pregar, não tem que cantar, não tem que fazer nada disso. É uma esperança que é eterna. É uma esperança de um dia encontrar com o Senhor e Ele dizer, olha, vinde benditos do meu Pai. É por essa esperança que eu e você lutamos todos os dias. E é por essa esperança que nós precisamos continuar. Nós não devemos servir ao Senhor esperando que vai acontecer algo, que Ele vai nos exaltar. Nós vivemos um tempo de muitas pregações assim. Ah, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te dar carro, o Senhor vai te dar casa, em nome de Jesus. Eu creio. Ah, o Senhor vai fazer tudo o que você quiser. Você vai pregar nos maiores congressos, você vai cantar para as maiores multidões, mas não é por essa esperança que você vive. Na última vez que eu estive aqui pregando, eu falei sobre algo que o Senhor falava no meu coração e que mexeu muito comigo. E depois outras pessoas compartilharam, o Christian compartilhou. Uma pergunta que o Senhor me fez. Se o Senhor tirar o seu chamado, o seu sonho, o que resta para você? Se o Senhor hoje falar, olha, a promessa que eu te fiz não vai acontecer mais, o que vai sobrar? Se o Senhor tirar de você talvez o seu chamado ou o seu ministério, o que vai restar? Será que eu estou servindo a Deus só porque eu tenho um chamado? Será que eu estou servindo a Deus só porque eu tenho um ministério? Será que eu estou servindo a Deus só porque eu tenho esperança que Ele vai realizar meus sonhos? A minha esperança não tem que estar nessa terra, a minha esperança tem que estar no céu. É por isso que eu preciso buscar o Senhor, porque a minha esperança está naquele que um dia vai me encontrar no céu.
Essa tem que ser a tua maior esperança. Quando as lutas aumentarem, quando a dificuldade aumentar, eu preciso perseverar, porque eu preciso entender. Um dia o Senhor vai vir me buscar. Um dia tudo isso aqui vai acabar. Apocalipse 22, eis que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você vai para um lugar onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter luta. Vai ser só paz e alegria para sempre com Deus. Tudo isso aqui é passageiro. Mas a esperança do Senhor, ela é eterna. Versículo 14, para a gente terminar. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Agora abra comigo lá em Salmos capítulo 126. Salmos 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diz entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Essa é a esperança que nós temos no nosso coração. Quando o Senhor fala para aquele povo, olha, plantai. Aí eu me lembrei desse Salmo 126. Porque aquele povo certamente estava plantando e chorando, porque estava longe da sua terra. Mas esse salmo traz uma esperança àqueles que semeiam em lágrimas, certamente colherão com alegria. Se você quer colher com alegria, você precisa semear com lágrimas. Continua plantando. Continua semeando, porque um dia você vai voltar com alegria, carregando os seus molhos. Carregando os seus molhos, irmão, é muita coisa, é muita bênção. Continua, persevera, porque aqueles que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. O povo vai dizer, ó, quando o Senhor nos trouxe de volta, a gente estava como os que sonham. A gente não pode afirmar que esse Salmo 126 estava falando do cativeiro da Babilônia, porque eles passaram por vários. Mas não deixa de ser uma mensagem de esperança para mim e para a sua vida. Não desista de lutar. Não desista de plantar, porque vai chegar um momento em que você vai colher. E não só vai colher, como vai colher com alegria. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.